Hoje nós vamos conversar sobre como funciona o depoimento especial de crianças e adolescentes. Fica comigo, já curte esse vídeo e te inscreve para acompanhar o canal Proteja no YouTube e nas redes sociais. Oi pessoal, nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre depoimento especial e escuta especializada, buscando esclarecer as diferenças entre esses dois procedimentos. Temos também um vídeo que fala sobre 5 princípios da escuta protegida, diretrizes que servem tanto para um quanto para o outro procedimento. No vídeo de hoje, nós vamos entender melhor como funciona o depoimento especial em vários aspectos. Primeiro, eu acho importante contextualizarmos um pouco de onde ele surgiu. O depoimento de crianças e adolescentes vítimas sempre foi tomado da mesma forma que são tomados os depoimentos de adultos. Então, a criança era chamada para uma sala de audiências tradicional, entrava naquela sala em que estão presentes o juiz ou juíza, o promotor ou promotora de justiça, defensor público ou advogados, além do réu e estagiários que trabalham no Poder Judiciário. Como em todas as audiências, quem está depondo fica no meio da sala, diante do juiz ou da juíza, com essas outras pessoas, esses outros profissionais ao redor, todos atentos ao que o depoente diz, todas as atenções voltadas para quem está sendo questionado. Imaginem que essa situação não é corriqueira para a maior parte das pessoas. Inclusive, é um momento bem estressante, até mesmo para quem não é a vítima, por exemplo, é uma testemunha de alguém. Até adultos e profissionais compreendem que participar de uma audiência é uma situação que desencadeia ansiedade. Para uma criança ou adolescente que é uma vítima, especialmente quando se trata de violência intrafamiliar, podemos pensar que o nível de estresse é ainda mais elevado. Além desse contexto que por si só já é potencialmente danoso, ser questionado por profissionais que não têm a qualificação necessária para atuar com crianças e adolescentes também envolve riscos. Isso foi identificado e muito claramente descrito pela doutora Veleda Dobke, então promotora de justiça do estado do Rio Grande do Sul, que escreveu um livro contando e denunciando como isso acontecia e quantas situações constrangedoras e revitimizadoras aconteciam dentro das salas de audiência. Diante disso e da necessidade de mudar esse sistema, o então juiz da Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, o Dr. Daltoé César, efetivou uma nova prática, com o apoio de colegas psicólogas e assistentes sociais. Vou destacar aqui a minha colega psicóloga Betina Tabajaski, e que juntos, como uma equipe, passaram a construir uma nova forma de escutar crianças e adolescentes em audiência. Esses profissionais estudaram e foram colocando em prática o que estavam estudando sobre os protocolos de entrevistas utilizados em outros países. Então, a partir do ano de 2003, o então chamado depoimento sem dano passou a ser utilizado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo gradualmente implementado também em outros estados do país. Somente em 2017 e 2018 que tivemos a legislação que tornou esse procedimento especial padrão no país e regulamentou o que chamamos então de depoimento especial. Foi a Lei 13.431 de 2017 e o Decreto 9.603 de 2018, que trouxeram diretrizes mais específicas de como esse procedimento, bem como a escuta especializada, devem funcionar. O Conselho Nacional de Justiça já havia recomendado o depoimento especial lá em 2010. Bom, então, num processo judicial que envolve a alegação de uma violência contra a criança ou adolescente, o juiz ou juíza tomará o depoimento da criança através do depoimento especial, que vou chamar aqui de DE. O DE envolve 2 salas ocupadas simultaneamente
além de equipamentos específicos, profissionais qualificados e uma administração de agendas desses profissionais. Antes de a audiência acontecer, as 2 salas são reservadas para o horário agendado, bem como as agendas dos profissionais são ocupadas para garantir a disponibilidade de todos. A família da criança recebe uma intimação através do oficial de justiça, que poderá levar uma cartilha explicativa para ajudar a família e a criança a entender esse procedimento. Eles serão chamados a comparecer com 30 minutos de antecedência em relação ao horário da audiência propriamente dita. A criança será levada pelo responsável e nesses 30 minutos anteriores ficará ali conhecendo o ambiente e terá algum contato com o entrevistador ou entrevistadora, mas somente será abordada em relação à violência sofrida durante a audiência, que é gravada. Ao chegar no fórum, a criança não deverá ter contato algum com o suposto agressor. Por isso, a recomendação de as salas serem em andares diferentes ou prédios diferentes. Todo o cuidado é necessário nesse momento e é fundamental que exista uma disponibilidade de profissionais para cuidar disso. A entrevista será conduzida pelo profissional entrevistador forense, que guiará suas perguntas por um protocolo que foi adotado por aquele Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, utilizamos o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. O entrevistador foi qualificado para aplicar esse protocolo e os operadores do direito devem ter tido também qualificação nesse sentido para compreender por que a entrevista é conduzida daquela forma e não fazer interferências que podem prejudicar a entrevista. O protocolo envolve etapas que são conduzidas pelo entrevistador sem intervenção dos profissionais que estão na sala de audiências e numa etapa subsequente, o profissional então informa a criança que verificará com o juiz ou juíza se as pessoas que lhes assistem têm perguntas a fazer. Então, a criança ou adolescente sabe desde o início sobre todo o procedimento, como funciona, sobre os equipamentos e quem está lhes assistindo. O entrevistador poderá e deverá adaptar as perguntas ao nível do desenvolvimento e compreensão da criança, evitando perguntas constrangedoras, que revitimizem, que culpabilizem. Assim, ele deve ter autonomia para alterar e até mesmo não fazer perguntas, pois o princípio mais importante aqui é o da proteção da criança, e não faria o menor sentido que o entrevistador não tivesse essa autonomia. Ao final da entrevista, é possível que o entrevistador observe a necessidade de encaminhamentos para aquela criança ou adolescente. Apesar de estarmos no Poder Judiciário, algumas crianças chegam para o depoimento sem ter recebido uma atenção em saúde mental, um atendimento psicológico, uma intervenção que vale auxiliar no enfrentamento dessa experiência. O DE fica gravado e é incluído no processo para a consulta dos profissionais que atuam ali. Nesse procedimento, a presença de todos os atores garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, direitos constitucionais de todos nós, para que o réu possa defender-se através do seu advogado ou defensor. Ainda, o fato de ser conduzido por profissionais qualificados garante a proteção da criança nesse procedimento, de modo que a prova necessária ao processo judicial seja realizada de forma cuidadosa e não revitimizadora, muito diferente do que acontecia antes do DE ser instituído como procedimento padrão na escuta de crianças no Poder Judiciário. Lembrando que o DE pode ser requisitado pela autoridade policial ainda na fase de inquérito, o que a legislação chama de antecipação de prova. Isso tem acontecido nos estados brasileiros de diferentes formas, mas uma possibilidade é o delegado ou delegada requisitar ao Poder Judiciário a escuta da criança, que realiza o procedimento e encaminha o depoimento gravado de volta ao inquérito. Nesse momento, o Poder Judiciário atuaria apenas na tomada do depoimento, pois ainda não haveria uma denúncia do Ministério Público que gerasse um processo judicial propriamente dito. O DE
É um tema bastante polêmico, porque algumas categorias profissionais entendem não ser sua responsabilidade ou atribuição a tomada de depoimentos. A maior parte dos entrevistadores e entrevistadoras são psicólogas e assistentes sociais, mas também temos pedagogas fazendo este trabalho. Mas isso nós vamos abordar em outro vídeo futuramente. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, que seja um material útil na sua pesquisa, nos seus estudos e na sua prática. Compartilha, por favor, para que possamos chegar em mais pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.